Estudos para concurso do Direito Administrativo para o ALESP. Sobre mérito administrativo, duas atos administrativos. Tema: mérito é a margem de liberdade que as. Deixa eu ver se tem um resumo no final. Resumo: mérito é a margem de liberdade que os atos discricionários recebem da lei para permitir aos agentes públicos escolher, diante da situação concreta, qual a melhor maneira de atender ao interesse público. Essa margem de liberdade pode residir no motivo ou no objeto do ato discricionário, embora permaneça válida para fins de concurso. A afirmativa de que o Poder Judiciário não é dado o exame de mérito do ato administrativo admite-se a apreciação judicial sobre a legalidade do uso da discricionariedade e os limites das opções de agente administrativo, sobretudo em face dos novos princípios norteadores da atividade administrativa e da teoria que permitem a aferição de legalidade do ato discricionário. Isso é o resumo. Agora vamos ler o capítulo na apostila. Mérito é a margem de liberdade a que os atos discricionários recebem da lei para permitir aos agentes públicos escolher, diante da situação concreta, qual é a melhor maneira de atender aos interesses públicos. Essa margem de liberdade pode residir no motivo ou no objeto do ato discricionário. Trata-se de um juízo de conveniência e a oportunidade que constitui o núcleo da função típica do Poder Executivo, razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário controlar o mérito do ato administrativo. Por oportuno, percebe-se na doutrina e jurisprudência uma tendência de relativização do controle judicial dos atos administrativos discricionários. Assim, embora permaneça válida para fins de concurso, a afirmativa de que o Poder Judiciário não é dado o exame de mérito do ato administrativo, admite-se a apreciação judicial sobre a legalidade do uso da discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo, sobretudo em face dos novos princípios norteadores da atividade administrativa, de teorias que permitem a aferição da legalidade do ato discricionário. O juízo de conveniência e oportunidade presente no ato discricionário compreende o mérito administrativo, mas não afasta a necessidade de submissão do agente público ao princípio da legalidade e ao atendimento do interesse público. Em contraponto ao mérito administrativo está a vinculação, quando a lei estabelece que, diante de determinados requisitos, a administração deve agir de tal ou qual forma, não dando margem à discricionariedade, estamos diante do ato vinculado. E é isso aí mesmo, pessoal. Agora, algumas questões de mérito. Deixa eu achar as questões de mérito. Só tem 3 questões de mérito, na verdade, aqui. O chamado ativismo judicial, primeira questão. O chamado ativismo judicial sofre críticas de diversas origens, baseadas principalmente na ideia de que compreende a separação dos poderes, representando uma interferência indevida do poder judiciário sobre o mérito administrativo e sobre a ação política. A esse respeito, assinale. Olha, ele falou aqui mérito administrativo. Está ali correta. Primeiro, a legitimidade do poder judiciário para a realização do controle judiciário de políticas públicas decorre de ser legitimidade. Decorre de ser o único poder da República constituído exclusivamente por agentes selecionados mediante concurso de provas. Isso está muito estranho, né? Bom, caso o Poder Executivo Caso o Poder Executivo ache de modo irrazonável ou proceda com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos sociais, econômicos ou culturais, justifica-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre a ação administrativa. A Constituição Federal de 1988 não admite a interferência. Justifica-se a possibilidade de uma intervenção do Poder Judiciário sobre a ação administrativa. Isso está certo. E era isso aí, basicamente falando que se o Poder Executivo fizer uma loucura de merda, o Judiciário pode fazer alguma coisa, impedir isso, tentar justificar, impedir isso. Segunda questão, esse aqui é sobre, perguntou o que é um ato discricionário, né, que falou basicamente no conteúdo treco que o mérito é o fator do ato discricionário, que o ato e o ato discricionário é o mérito, porque quando se tem mérito, é quando tem a possibilidade de escolha do próprio administrador. E, e qual é o nome do ato chamado em que a pessoa tem a possibilidade de escolher o que fazer? É o ato administrativo discricionário. Daí a pergunta falava: constitui ato administrativo discricionário a edição de decreto pelo chefe do Poder Executivo pela delegação de competências não exclusivas. Ou seja, basicamente ele está falando o chefe do Poder Executivo, que é o presidente, ele tem a discricionariedade, poder discricionário, de escolher pessoas para a delegação de certas competências, entendeu? Isso é um poder discricionário.
E última questão. Né, pode de um servidor público ter negado seu pedido de férias pela autoridade competente da administração pública por interesse de serviço público. É correto afirmar que isso está certo, né? Ele pode fazer isso, claro que só por causa do interesse público. As férias são direito dele, mas pode o servidor pedido por causa de interesse público pode ser negado, sim. Vamos ver agora. É correto afirmar que o servidor terá que recorrer ao Poder Judiciário para obter o gozo de férias sobre o fundamento de que a administração não pode negar-lhe esse direito. E esse não pode ser o fundamento, não. Quer dizer, na verdade, esse pode ser o fundamento, sim. Deixa eu pensar. Próxima. O administrador público exerceu devida e corretamente seu poder disciplinar ao negar o pedido do servidor. Sim, o administrador exerceu corretamente o poder por interesse do serviço público. Mas vamos ver mais se tem mais alguma coisa. A negativa de seu. Essa aqui talvez seja uma daquelas questões que, apesar de ter mais de uma certa, a que está mais certa é a que tem que escolher, certo? Vamos ver. A negativa de ser usada dentro do que permite a Constituição e a lei no exercício. A negativa. É correto afirmar aqui, a negativa cedeu dentro da que permite a Constituição e a lei no exercício do poder vinculado ao da administração. A negativa, eu acho que sim, né? O pedido do servidor foi negado legal e regularmente com base no devido exercício do poder regulamentar da administração pública, não é poder regulamentar. Quando a administração negar o pedido do servidor, operou-se por meio de um ato administrativo discricionário. Acho que é esse aqui, né? O mais certo. E acertamos, escolhendo o mais certo de todos. Vamos dar uma vista na gabarito, dizendo por que isso primeiro está errado. Treca recorrer ao Poder Judiciário. E parece que está errado. Com base na Lei 8812. Primeiro ponto é que a autoridade pode sim negar, caso seja conveniente ao serviço público, e no caso que descreveu lá, o interesse público, ela pode negar sim, mas só por 2 vezes. A pergunta de 2 vezes não apareceu, então pode negar sim. Daí fala, o servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos. Ou seja, quando o cara nega uma vez, ela acabou acumulando por 2 períodos, entendeu? Por isso que não pode, só pode acumular, só pode negar uma vez as férias. De serviço só faz hipótese que haja legislação específica. O administrador público exerceu devido e corretamente seu poder disciplinar ao negar o pedido do servidor. Isso está errado. Quer dizer, pelo menos eu achei que era porque eu achei que estava escrito disciplinar, mas isso aqui está falando disciplinar. E poder disciplinar é o poder de punir e não o poder de discricionário de escolha. Por isso está errado isso aqui. Nem percebi que estava escrito disciplinar, meu. No terceiro estava falando no exercício do poder vinculado. E de novo era o mesmo erro de falar o poder errado. O poder discricionário e não o poder vinculado, meu. Enfim, nossa, como é que eu não consegui perceber que estava escrito poder outros poderes além dos trecos? No quarto está escrito poder regulamentar. E esse aqui eu entendi que era o errado por causa do poder regulamentar. Mas, caraca, todos os trecos estão falando de algum tipo de poder, né? Engraçado. E assim termina o conteúdo de mérito, com algumas questõezinhas. Basicamente, você confunde o mérito é importante para poderes disciplinares e decisões disciplinares dos pessoais, administradores.